Deus ela nos fala acerca do poder da oração, da importância de vivermos uma vida orando, buscando a Deus, a face do Senhor através da oração. Quantos e quantos textos bíblicos nós temos de ensinamento acerca de pessoas que alcançaram de Deus o favor, que alcançaram de Deus a graça, alcançaram muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, porquanto buscaram a Deus em oração. Nós vemos que logo no começo da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, por exemplo, nós vemos que mesmo depois da queda do homem, ainda assim, o homem se voltara para Deus, o homem resolveu buscar o Senhor. Então nós vemos que a importância da oração, nós temos que buscar a Deus em oração para que possamos também ter uma comunhão com Ele, ter uma coinonia com Ele, termos uma unidade com Ele. Então a Bíblia Sagrada ela vai falar assim acerca da oração e nós precisamos buscar ao Senhor. Gênesis capítulo 4, por exemplo, versículo 26. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o Senhor. Então nós vemos que desde lá de trás, o homem ele começa a invocar a Deus, ele começa a buscar a presença de Deus. E é isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas, que nós precisamos fazer dia após dia, estar buscando a face do Senhor. Porém, a mesma Bíblia Sagrada que ela vai nos instruir, ela vai nos trazer acerca da oração muitos benefícios que nós podemos alcançar vivendo uma vida de oração. A mesma Bíblia Sagrada, a mesma Palavra de Deus, ela vai nos dizer que as nossas orações elas podem ficar impedidas, que Deus pode não responder às nossas orações dependendo da forma que nós estamos andando. O livro de Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. Então, os discípulos de Jesus, eles aprenderam com o seu mestre a terem esta comunhão com Deus através da oração. E aqui o texto é muito claro que depois de Pentecostes, que acontece no capítulo 2, nós vemos que há um desenvolvimento, há um desenrolar de uma vida de oração mediante o poder e a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus, na vida da igreja. Mas, como eu disse, a mesma Bíblia Sagrada que traz aqui esses dois homens subindo ao templo, qual era o momento? Era um tempo específico, era um momento específico, o momento da oração. A mesma Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar que as nossas orações, elas podem ser impedidas. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 5 e 6, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Observa que Saul, ele teve as suas orações não respondidas, ele teve as suas orações impedidas, ele buscara consultar a face de Deus, porém Deus não responde às orações do rei Saul, o primeiro rei de Israel unida. Mas por que isso? Justamente porque da vida e das escolhas do rei Saul. Saul, por exemplo, ele não tinha prazer na lei de Deus, ele não tinha prazer na palavra de Deus, e nunca na Bíblia Sagrada você vai ver passagens específicas falando de Saul, trazendo Deus como seu Deus pessoal. Quando ele ia falar sobre Deus, por exemplo, com Samuel, ele dizia o seu Deus, o teu Deus. Ele não trazia Deus para a sua vida pessoal. Isso nos mostra que eu posso até estar em algum tipo de cargo, independente qual seja, vamos dizer até nos cargos eclesiásticos, mais precisamente falando, porque é o que estamos tratando aqui. E eu posso, muitas das vezes, ter o cargo, porém, eu posso não estar vivendo na comunhão e na unidade de Deus. Saul ele nunca quis verdadeiramente uma comunhão íntima, pessoal com Deus, com a pessoa de Deus. E isto é o que vai trazer um agravamento à sua vida, aqui já quase no fim do seu ministério. Na verdade, o ministério dele já tinha sido reprovado por Deus. Aí, por volta do capítulo 15, 16 de 1 Samuel, o ministério do rei Saul já havia sido reprovado, rejeitado por Deus.
E Deus rejeita ele como rei, não é como pessoa. Deus rejeitava o ministério de Saul. Por quê? Porque era uma pessoa que não estava nem aí para com Deus e para com a sua palavra. Então, o texto aqui de 1 Samuel, versículo 6, vai dizer que Saul, ele consulta a Deus, ele ora, ele busca, porém Deus não responde. O que é que eu entendo aqui? Que se eu viver uma vida distante de Deus, eu posso até chegar no momento deste aqui, um momento de angústia, um momento de aflição, um momento de temor e tremor, um momento de medo, e eu posso não alcançar de Deus o favor, eu posso não alcançar de Deus uma resposta. Salmos 36, a partir do verso 1, a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. Então, esse tipo de pessoa que vai tentar buscar a Deus, que vai tentar buscar a Deus, porém com uma vida totalmente contrária à natureza santa, justa e reta de Deus. A palavra ímpio, por exemplo, significa aquele que não é pio, que não tem piedade, que não tem religião, que não respeita as coisas sagradas. O ímpio, ele não respeita as coisas sagradas. Homem ímpio, contrário à religião, palavras ímpias, desumano, cruel, homem sem piedade, herege, ateu. Então, uma pessoa que é ímpia, que está inserida nesses termos que eu citei aqui. O ímpio, ele vai buscar a Deus, ele pode até tentar buscar a Deus, mas ele não terá resposta. Por quê? A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, ele não teme a Deus. Então, esse tipo de pessoa que anda no caminho torto, por exemplo, como o rei Saul, a gente volta para Saul, ele não tinha prazer nas coisas sagradas, ele era contrário àquilo que Deus falava, logo as orações desse tipo de pessoa fica impedida. Deus não responde, Deus não tem resposta para esse tipo de pessoa, aquele que anda no caminho da maldade. Salmo 66, verso 18, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. O texto é muito claro, a palavra acalentar significa aquecer nos braços, aconchegando ao peito, embalar. Ou seja, uma pessoa que traz o pecado para si, uma pessoa que anda buscando as transgressões e trazendo para dentro do seu coração. O texto do Salmo 66, verso 18 diz, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. E quando as pessoas estão andando dessa forma, por exemplo, se nós pegarmos a carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, aí pelo capítulo 5 mais ou menos, nós vamos ver que tinha gente andando no pecado. Ora, como que Deus vai responder a oração de uma pessoa que, mesmo estando dentro da igreja, não estou falando de pessoas do mundo, eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja, vivendo uma vida de pecado, uma vida de transgressão, uma vida totalmente contrária à retidão de Deus e à sã doutrina. É claro, Deus, ele não responde, porque esta pessoa está acalentando o pecado no seu coração, ela está trazendo para si, ela está se aconchegando, ela está se aproximando cada vez mais de uma vida pecaminosa, e é claro, o pecado ele faz divisão entre nós e o nosso Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 29, o Senhor está longe dos perversos. Sabe o que significa isso? Que Deus ele não responde à oração dos perversos, dos malignos, mas atende à oração dos justos. Olha a diferença. Então, quando o justo ora, quando uma pessoa que busca a retidão, que busca viver a justiça, uma pessoa, por exemplo, se nós citarmos o texto de Atos 10, nós vamos ver que Cornélio, ele era gentil, ele não era cristão, mas ele estava tentando buscar a face de Deus, ele buscava a Deus em oração, ele fazia jejum, ele dava esmolas, e diz o texto sagrado que Deus se agrada disso, a esmola dele sobe perante Deus no céu, e Deus envia um anjo para que aquele anjo desse um direcionamento à vida de Cornélio e ele mandasse chamar Pedro para lhe pregar o evangelho e salvar a ele, a casa dele, a parentela dele, os amigos dele. Por quê? Porque fala da oração do justo. Em contrário a isso, o Senhor está longe, distante dos perversos. Os perversos que preferem a perversidade, a maldade, a malignidade, eles vão buscar a Deus, eles vão orar a Deus, sim, podem até fazer isso,
mas não vão obter resposta da parte do Senhor. A palavra perversão significa tornar perverso, tornar pior, corromper, é uma pessoa corrompida, é uma pessoa depravada, alterar, transtornar, desvirtuar. Então, uma pessoa que está corrompida pela vontade, pelas obras da carne, ela pode até buscar a face de Deus, mas ela não vai obter resposta, porque ela não quer abandonar o pecado. Provérbios 28:9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deus abomina claramente as orações de pessoas que não têm prazer nas Escrituras, pessoas que andam longe da palavra de Deus, que não têm prazer na leitura bíblica, que não têm prazer quando Deus está falando mediante a sua palavra, que não examina as Escrituras. Por exemplo, o Senhor Jesus, em João 5,39, ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, como que eu vou conhecer a Cristo se não for pela sua palavra? E ele manda que examinemos as Escrituras. E quantas pessoas estão deixando de examinar a Bíblia Sagrada, mas estão orando, estão buscando, estão clamando, estão pedindo, estão suplicando o favor de Deus. Porém, o texto de Provérbios 28:9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Por que é que Deus ele não responde às orações de Saul? Justamente porque Saul, o rei, o primeiro rei de Israel unido, não tinha prazer nas Escrituras, ele não tinha prazer na lei de Deus. Deus falava para ele ir para a direita, ele ia para a esquerda. Deus falava: Saul, vai para a esquerda, ele ia para a direita, ele não tinha prazer na lei de Deus. Por exemplo, quando Deus manda, por intermédio do profeta Samuel, que ele esperasse por 7 dias aproximadamente, para que o Samuel viesse a ele, e Deus mandasse ali uma palavra para ele, e esperasse até a hora do sacrifício. Não, ele não espera, se completa os 7 dias. Porém, ao invés de esperar Samuel para oferecer o sacrifício, o holocausto, o próprio rei Saul ele vai fazer um trabalho que não era dele. Oferecer sacrifício não é para rei, é para sacerdote. Então existem coisas que, se eu desobedecer a palavra de Deus, não haverá resposta às minhas orações. Por exemplo, o rei Saul foi incumbido por Deus de exterminar os amalequitas, mas ele não extermina totalmente. Ele guarda boi, ele guarda gado, ovelha, ele guarda o melhor do despojo para ele. Ele ainda guarda o rei Agag, mas Deus havia mandado que ele exterminasse tudo e todos. Ele não faz isso, ele desobedece terminantemente a palavra de Deus. E o texto vai dizer o quê? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ação e reação. Então teve as ações, no caso do rei Saul, e teve a ação, a reação de Deus de não ouvir, de não responder, melhor dizendo, às suas orações, às suas palavras. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. As mãos de Deus estão prontas para salvar aqueles que querem a salvação, e os ouvidos de Deus estão prontos, atentos para ouvir a oração das pessoas. Mas o texto vai continuar dizendo, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, conseguem o trabalho e produzem iniquidade. Então, uma pessoa que prefere viver uma vida de iniquidade, o texto é muito claro, há um muro de separação, há uma barreira muito grande que nós mesmos podemos estar colocando para que Deus não ouça, não responda às nossas orações. Então isso é muito grave e nós precisamos parar e pensar um pouco: será que a minha vida está andando de acordo com aquilo que Deus ele determina pela sua palavra, para que quando eu orar e buscar a tua face,
Ele mesmo venha em resposta, Ele venha em meu socorro e venha em meu auxílio. Mas o texto é muito claro: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então, este negócio de que toda oração é respondida por Deus, isso é conversa. Muitas das vezes as pessoas estão colocando uma barreira, estão colocando um muro, na verdade, de transgressões, e Deus, é lógico que Ele não vai responder, porque essas pessoas estão se separando de Deus. Então Deus não tem compromisso com aqueles que amam o pecado, Deus não tem compromisso com aqueles que vivem uma vida de pecado, cada vez mais se deleitam no pecado, tem deleite pelas transgressões. E para finalizar, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, igualmente vós maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nós que somos casados temos que ter um cuidado muito grande. Eu vejo aqui Deus começando a tratar conosco dentro da nossa própria casa, dentro do nosso matrimônio. Se nós, como maridos, não tivermos uma vida de unidade com a nossa esposa, se nós não tivermos um trato e tratarmos, como diz o apóstolo Paulo, a nossa esposa como a igreja, como Jesus trata a igreja, nós vamos ter um problema muito sério, que as nossas orações elas podem ser impedidas. Deus pode não responder às minhas orações se eu não tiver uma vida de unidade com a minha esposa. Então eu entendo que Deus começa a tratar a oração não é dentro da igreja, é dentro de casa. Então nós precisamos sim, tanto o esposo quanto a esposa se atentar para isso, para que as orações elas sejam ouvidas e Deus ele venha trazer resposta. As nossas orações podem ficar sem resposta da parte de Deus, mas isso vai de nós. E isso tem que nos fazer parar, ponderar um pouco, ver o que Deus fala pela palavra, não é o que os outros dizem, porque muitas pessoas falam erroneamente, toda a oração é respondida por Deus, conversa. Não, a Bíblia Sagrada não fala isso. Então nós precisamos da palavra de Deus como a nossa diretriz, com a nossa direção nas nossas vidas. E nós, é claro, vamos viver uma vida agradável para Deus e haverá resposta da parte dele. Então que nós venhamos a refletir sobre isso, sobre o poder da oração. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que você reflita sobre isso. Cuidado, as nossas orações elas podem não ser respondidas. Nós precisamos tanto na igreja, como dentro de casa, como na nossa vida de uma forma ampla, de uma forma completa, vivermos uma vida de forma agradável a Deus para que haja resposta do céu. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra em nome de Jesus.